Olá, boa tarde. Combate à violência contra a mulher. A campanha Sinal Vermelho de iniciativa do Poder Judiciário ganhou um parceiro importante. Agora, os cartórios de todo o país vão ajudar a socorrer as mulheres que sinalizarem com um X na mão que estão sofrendo violência. Essa novidade é um dos destaques da edição de hoje, mas você confere também. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, pede informações ao ministro Onyx Lorenzoni sobre portaria do Ministério do Trabalho e Previdência. A portaria proíbe empresas de demitirem empregados por não apresentarem comprovante de vacinação. Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que bloqueou verbas do Fundo de Participação dos Municípios para Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. E ainda, na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, você vai conhecer a Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal. A biblioteca é o coração do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, sobre a portaria que proíbe empresas de demitirem empregados por não apresentarem comprovante de vacinação. Luiz Roberto Barroso é relator de 3 ações que questionam a portaria e ele quer saber mais detalhes antes de decidir sobre o assunto. As informações devem ser prestadas em 5 dias, como prevê a lei que disciplina o julgamento de ações por descumprimento de preceito fundamental. Os partidos Rede Sustentabilidade, PSB e PT alegam no Supremo Tribunal Federal que a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência limita a autonomia do empregador nas relações de trabalho e viola o direito à vida e à saúde. A norma foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira e proíbe as empresas de demitirem por justa causa empregados que não apresentarem certificado de vacinação. Na justificativa para a portaria, o Ministério alegou que a demissão seria um tratamento discriminatório contra os funcionários. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou em liminar o desbloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB, para pagamento de verbas trabalhistas. A decisão vai ser submetida ao plenário do Supremo. O ministro Dias Toffoli suspendeu as decisões da Justiça Trabalhista de primeira e segunda instâncias do Distrito Federal, que bloquearam bens e valores da companhia que seriam usados para pagamento de condenação trabalhista. Dias Toffoli ainda determinou a devolução do dinheiro aos cofres da CAESB que tenham sido subtraídos, sem observar o regime dos precatórios. O ministro Dias Toffoli atendeu ao pedido do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que alegou que, apesar da CAESB ser uma sociedade de economia mista, ela presta um serviço público essencial na atividade de saneamento e fornecimento de água, sem concorrência e sem visar lucro. Por isso, a execução de decisões judiciais deve seguir o regime constitucional de precatórios. O ministro aceitou os argumentos do GDF e ainda afirmou que a tarifação do serviço da CAESB é regulada em decreto distrital e não tem influência de variáveis como demanda, concorrência e oferta, como as empresas privadas. O Supremo Tribunal Federal manteve a validade de lei estadual de São Paulo que tirou dos contratos de aprendizagem a incidência do piso salarial regional. Por maioria de votos, em sessão do plenário virtual, os ministros julgaram improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Na ação, a Procuradoria-Geral da República argumentava que o trecho da lei estadual ultrapassava a competência da União para legislar sobre direito do trabalho.
Outro ponto era o de violação da igualdade, ao restringir a proteção de direito social destinado a todos os trabalhadores urbanos e rurais, incluindo os aprendizes. No julgamento, prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele explicou que existe lei complementar federal que autoriza os estados e o Distrito Federal a instituírem, por iniciativa do Poder Executivo, piso salarial para os empregados que não possuem essa definição. A norma, segundo o voto do ministro Alexandre de Moraes, também não prevê que os entes federativos incluam os aprendizes entre os beneficiados pelo piso regional. Ao afastar a alegação de ofensa ao princípio da isonomia, o ministro observou que o contrato de aprendizagem é um regime jurídico peculiar, diferente do aplicável ao contrato de trabalho comum. Ficaram vencidos o relator, ministro Edson Fachin, e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão que bloqueou verbas do Fundo de Participação dos Municípios para Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. Ao julgar o pedido do município, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu os efeitos de uma decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que manteve em 15% da receita corrente líquida de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, o limite máximo de retenção das parcelas mensais do Fundo de Participação dos Municípios. Atendendo ao pedido do município, o ministro limitou o desconto ao valor fixo de R$ 750 mil. O bloqueio ocorreu porque o município de Belfor Roxo deixou de pagar débitos federais de natureza tributária e previdenciária. Inicialmente foi ajuizada a ação contra a União para desbloquear os valores relativos ao FPM, com pedido subsidiário para que a retenção das verbas fosse limitada a, no máximo, 15% das parcelas. Em primeiro grau, houve o deferimento de liminar que estabeleceu o limite fixo de R$ 750 mil do desconto, mas a sentença mantida em decisão monocrática pelo relator no TRF2 impôs como limites do bloqueio os percentuais de 9% sobre as parcelas do FPM ou 15% sobre o valor da receita corrente líquida municipal. Ao STJ, a Procuradoria do Município afirmou que os recursos depositados a título de FPM são inferiores ao patamar de 15% da receita corrente líquida. Argumentou ainda que, com as determinações da sentença, o desconto mensal nas verbas municipais passou de 750 mil para mais de 8 milhões. Ao julgar o pedido de suspensão, o presidente do STJ acolheu a alegação de grave comprometimento do orçamento municipal e determinou a suspensão da decisão do TRF2, reestabelecendo a liminar que havia fixado em 750 mil o desconto mensal máximo. A decisão é válida até o trânsito em julgado da ação principal. A competência para julgar o crime de adulteração da identificação de um veículo deve ser fixada no local onde esse crime foi descoberto. E essa competência deve ser mantida também para o julgamento do crime conexo, em razão da prevenção. A decisão foi tomada pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o caso de um veículo adulterado que foi encontrado em Minas Gerais. Os ministros conheceram do conflito de competência e, por unanimidade, declararam competente a 3ª Vara Criminal de Uberaba, Minas Gerais, para julgar o caso. O conflito foi suscitado no Superior Tribunal de Justiça depois de o veículo ter sido encontrado em Uberaba, no Triângulo Mineiro, com a sinalização adulterada. O juiz criminal da cidade entendeu que o delito em apuração seria o de furto de veículo, praticado em Ribeirão Preto, São Paulo. Na cidade paulista, no entanto, o juiz entendeu que o crime seria o de receptação e teria sido consumado em Uberaba. E por ser um delito continuado ou permanente praticado em território de 2 ou mais jurisdições, a competência se daria pela prevenção, sendo, portanto, do juízo mineiro o primeiro a tomar conhecimento dos fatos. No STJ, a relatora do conflito, ministra Laurita Vaz, afirmou que discutir se o processo trata de furto ou receptação, motivo que gerou a controvérsia entre os juízos e os levou a se declararem incompetentes, é irrelevante para a solução do conflito. Ela observou que, apesar dessa discordância, os 2 juízos concordam que também houve a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, tipificado no artigo 311 do Código Penal, e que, sendo esse o crime mais grave, atrai a competência para o delito conexo, seja ele furto ou receptação.
A magistrada apontou ainda que o processo não indica onde teria sido efetivada a adulteração, se em território paulista ou mineiro, informando apenas que a descoberta desse delito ocorreu na comarca de Uberaba. Por fim, a ministra concluiu que a competência é firmada pela prevenção, nos termos do Código de Processo Penal, ou seja, é do Juízo do Estado de Minas Gerais, pois também não há notícia certa sobre o local de residência dos supostos autores do crime. E você vai ver a seguir, cartórios de todo o país vão atuar no enfrentamento à violência doméstica. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já. A Constituição é responsável por garantir direitos fundamentais historicamente conquistados pela sociedade, inclusive impedindo que tais direitos sejam abolidos por maiorias ocasionalmente formadas. A campanha Sinal Vermelho, que ajuda a combater a violência doméstica, tem mais um parceiro. Cartórios de todo o país vão receber e encaminhar denúncias de vítimas de agressões. No Brasil, mais de 17 milhões de mulheres foram vítimas de violência física, psicológica ou sexual entre agosto do ano passado e julho deste ano, segundo a Associação dos Magistrados Brasileiros. O número representa pouco mais de 24% da população feminina com mais de 16 anos. Na contramão desses dados, em 2020, o Disque 180 recebeu 105 mil denúncias de agressões. Os números confirmam. A violência doméstica é uma realidade para muitas mulheres brasileiras, mas a grande maioria ainda tem dificuldade de denunciar. Diante disso, iniciativas já conhecidas do Judiciário para tirar as vítimas dessa situação vêm sendo ampliadas. Uma delas é a campanha Sinal Vermelho. Agora, quase 13.600 cartórios do país ajudam a socorrer as mulheres que sinalizarem com um X na mão que estão em sofrimento. A ANOREG, Associação de Notários e Registradores do Brasil, que representa os cartórios brasileiros, ajudou na implantação da campanha, criada pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Na prática, o que muda é a atenção dos funcionários aos possíveis sinais das mulheres. Os atendentes de balcão agora estão com esse olhar muito amoroso, muito zeloso e muito alerta às mãos das mulheres que vêm aqui. Então, se antes a atenção deles era só para os documentos apresentados, né, para o que estava sendo pedido, agora eles também vão estar de olho o tempo todo nas mãos delas. Ionara destaca ainda que, no caso de uma situação clara de violência doméstica, os funcionários dos cartórios já sabem como agir. Se ela estiver sozinha é mais fácil, é só ligar para a polícia e está tudo bem. Agora, se ela estiver acompanhada, que é a pior, né, situação possível e que provavelmente é a mais frequente também, aí a gente traçou algumas estratégias de assuntos que a gente pode levantar ali no atendimento para trazê-la aqui para dentro. Né? Aqui tem uma sala reservada, com chave, inclusive, onde a gente vai colocá-la protegida e o restante da equipe já vai estar treinado para rapidamente entrar em contato com a polícia. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a Procuradora Regional da República da Terceira Região, doutora Maria Cristina Simões Amorim Ziouva, que é supervisora da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Olá, seja muito bem-vinda. Procuradora, boa tarde. Muito boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, qual é a importância de mais esse parceiro agora na campanha? Quase 14 mil cartórios em todo o país, né? Olha, é de uma importância fenomenal para nós, porque os cartórios, assim como as farmácias, que foram os nossos parceiros iniciais, os cartórios, eles trazem muita confiança à população, às mulheres. É isso que nós precisamos, que elas se sintam seguras para fazer a denúncia. Os servidores dos cartórios, eles são treinados, né? Serão treinados, muitos já foram, já passaram pela capacitação, o que fazer quando a mulher chegar, então, com esse X na mão lá. E a ideia foi justamente essa,
que a mulher se sinta acolhida, segura, e os cartórios são ambientes assim. Qual é a avaliação que a senhora faz desde o início da campanha? Porque aquela campanha que pegou, né, entre aspas, todo mundo conhece, as mulheres sabem qual é o gesto X ali na mão, como pedir ajuda. Então, ela ganhou uma potência enorme, né? Muito grande. E a nossa ideia era justamente essa, era fazer com que todo mundo, toda a sociedade civil, tivesse conhecimento da campanha, principalmente ajudasse a própria população, ajudando na divulgação e também entendendo que violência doméstica não é possível, que todos nós temos que denunciar. Se você vê o seu vizinho, a sua vizinha sendo agredida, você tem sim que chamar a polícia, porque é uma questão de solidariedade social, responsabilidade social. E a campanha também trouxe isso, né? Inicialmente ela foi pensada para aquelas mulheres durante a pandemia que estavam confinadas em casa com os seus agressores, mas depois ela tomou um corpo enorme, uma amplidão imensa, né? E era isso mesmo que nós queríamos. E agora, com o apoio dos cartórios, então, ela vai se ampliar, é evidente, muito mais, e nós temos certeza que muitas mulheres serão salvas. Procuradora, nós tivemos algumas mudanças no ponto de vista jurídico, né, com leis que foram sancionadas esse ano. O governo federal criou uma lei que cria parcerias com outros poderes, outros órgãos para proteger essa mulher também. Tivemos aquela mudança no rigor maior, na punição, no que se refere à lei, a lesão corporal, a lesão corporal, né? Como é que a senhora avalia esse pacote de medidas novas? Olha, o sinal vermelho, a campanha tornou-se lei, né? Nós já tínhamos essa campanha como lei em 10 estados da federação e em vários municípios, mas ela foi sancionada pelo governo federal e foi uma iniciativa excelente para nós. Com essa lei, a Lei 14.188 de 2021, nós tivemos não apenas a campanha tornando-se lei, mas também tivemos, como você já disse, o aumento da pena no caso de lesão corporal praticada nessa situação de violência contra a mulher, com relação ao gênero, né? Nós tivemos também a questão da violência psicológica. Então, isso tudo para nós que trabalhamos com a questão do enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, é de uma importância muito grande, mas muito grande mesmo, porque o agressor vai pensar 2 vezes antes de praticar a violência. Hoje ele pensa, ainda que seja na ideia dele, uma simples lesão, a pena vai ser maior. Então, ele já vai pensar, né? E nós esperamos que, com tudo isso, não que acabe a violência, porque, infelizmente, é uma questão cultural, mas que, pelo menos, ela diminua, que o sofrimento dessas mulheres diminua. E todos os atores envolvidos, cada um fazendo a sua parte, né, procuradora? Ministério Público, o CNJ, exatamente. A senhora, como coordenadora da campanha, esse envolvimento, essa participação da sociedade também, é claro, é fundamental, né? Muito. E olha, foi muito importante para nós, foi muito, assim, nós recebemos, assim, no início, a parceria com as farmácias. Nós achávamos que nós teríamos uma certa resistência das farmácias, mas não. Olha, foi tão bom, foi assim, é difícil falar isso, né? Que foi um trabalho assim prazeroso, porque na realidade nós gostaríamos que não houvesse violência, né? Mas foi prazeroso no sentido de que nós vimos que a sociedade se incomoda com isso. Que bom, isso. Ela não quer violência contra a mulher. Então, todo mundo se dispunha a ajudar. As farmácias queriam participar.
Inicialmente nós tínhamos as parcerias apenas com as farmácias, mas nós víamos laboratórios querendo fazer parte, supermercado querendo fazer parte. Que bom, a adesão da sociedade é importantíssima para a gente poder avançar cada vez mais, né? Procuradora, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, boa tarde, viu? Boa tarde, muito obrigada. E você vai ver a seguir na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República. Vamos fazer um tour pela Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal. É daqui a pouquinho, eu volto já. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º. Temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã. Na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, a gente mostra um lugar muito especial, frequentado por ministros, assessores, estudantes, pesquisadores. É a Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal. O Jornal da Justiça convida você a fazer um tour por esse espaço gigantesco e cheio de curiosidades. Imagine um lugar de muito silêncio e, ao mesmo tempo, um centro de saber em várias línguas dos mais variados temas. Mas o assunto que predomina aqui é o direito. A biblioteca é o coração do Supremo Tribunal Federal. A biblioteca ocupa uma área de mais de 1.000 metros quadrados. São 130 mil itens, como livros, revistas, CDs e DVDs. É tanta prateleira que a gente para de falar e ainda tem muito corredor pela frente. Esta sala guarda as obras raras. Aqui fica o livro mais antigo da biblioteca, de 1556. É uma coletânea de discursos judiciais e políticos de Marco Túlio Cícero, advogado romano, escritor, orador, divulgador da filosofia grega, senador. O livro acaba de ser digitalizado e pode ser lido por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, por meio eletrônico. O primeiro livro do acervo é francês. Avant Projet de Révision des Codes Civils, em bom português, Anteprojeto de Revisão do Código Civil, da Bélgica. Um dos mais procurados é a História do Supremo Tribunal Federal, de Leda Boechat, ex-servidora da casa. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. A biblioteca foi instalada na sede do STF na cidade do Rio de Janeiro e veio para Brasília junto com a corte em 1960. Ela ganhou o nome do ministro Vitor Nunes Leal em 2001. O magistrado sistematizou as decisões predominantes do tribunal por meio de súmulas. Por aqui, os livros passam por um cuidadoso trabalho de conservação. Para limpar as capas, pano umedecido com água e álcool. As folhas são escovadas com muita delicadeza. Olha quanta sujeirinha está saindo de um dos livros. A biblioteca foi adaptada a pessoas com deficiência. O leitor que não enxerga, por exemplo, usa esses óculos especiais que têm um aparelhinho acoplado. A pessoa olha para o texto e o aparelho emite o som das palavras. Amazônia e Educação terão verba. Com a pandemia de coronavírus, a biblioteca fechou durante 1 ano e 7 meses para o público externo. Mas para quem trabalha dentro do próprio Supremo, ela nunca parou de funcionar. Os servidores podiam pegar um livro e levar para a sala de trabalho ou para o home office, ou então consultar o acervo eletrônico sem precisar vir até a biblioteca. O que mudou é que eles tiveram que ter mais autonomia para consultar as nossas bases de dados, para consultar os nossos e-books, para consultar a nossa biblioteca digital. E nós também tivemos que
reinventar os nossos serviços, né, para alcançar esses nossos usuários que também estavam em remoto. A biblioteca é muito usada por servidores do Supremo, pesquisadores, professores e estudantes, inclusive os que se preparam para concursos públicos. Solange atende os assessores de ministros da Corte. Eles têm um tema específico e eles querem assuntos, doutrina, né, relacionados àquele tema específico. Geralmente para subsidiar as decisões, das decisões e das plenárias, né? Alexandre é secretário de Altos Estudos, Pesquisas Jurídicas e Gestão da Informação do STF. Ele recorre à biblioteca desde a época em que era assessor dos ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli. Eu frequentava todas as semanas, principalmente para pesquisar matérias que os ministros mais lidavam. Por exemplo, processo penal com o ministro Marco Aurélio, porque inicialmente comecei atuando como assessor na área penal e depois com o novo Código de Processo Civil, estudando o que os pesquisadores, os professores passaram a redigir sobre o novo Código. Com o ministro Toffoli, eu também tinha essa atividade, porque eu era responsável pela área de controle de constitucionalidade e também pela área das suspensões de segurança. Então, eram temas complexos que exigiam muita pesquisa para elaborar estudos para que os ministros pudessem preparar suas decisões. Luciana trabalha na biblioteca há 30 anos. Ela conta sobre os hábitos de ministros que já passaram pela corte. Moreira Alves, por exemplo, tinha uma forma curiosa de estudar. Era muito comum a gente estar passando pelo acervo para pegar algum material e a gente encontrar o ministro Moreira Alves sentado, às vezes inclusive no chão, de perna cruzada, na área de direito romano, que era a área que ele escrevia e que era a área dele. Já o ministro Celso de Mello ajudava as bibliotecárias a encontrar certos assuntos nos livros. Por 3 vezes ele me ajudou a fazer pesquisa. Ele passou e escutou, eu estava externando a dificuldade, eu falei, ai meu Deus, eu não estou conseguindo achar o que esse usuário quer. E ele parou, voltou e falou, a senhora está precisando de ajuda? E eu comentei com ele, falei, ai ministro, esse usuário pediu esse assunto, eu não estou achando em lugar nenhum. E ele citou, ele falou, não, a senhora pode procurar tal autor em tal livro, em tal página. E ele era muito preciso nessas informações. Então, por essas 3 vezes, algum usuário do Supremo teve a pesquisa feita pelo ministro Celso. E lembrando que você pode rever todas as reportagens especiais, essas que você acompanhou agora na nossa série STF, 130 anos na Era da República, você pode acompanhar lá no @TV Justiça Oficial no YouTube. Hoje ficamos por aqui, muito obrigada pela sua companhia, excelente fim de semana para vocês, temos um encontro marcado na segunda, eu te espero, até lá, tchau, tchau.